Meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente de todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Hoje estamos no segundo dia de formação a respeito do sofrimento humano, à luz do plano de Deus e na vida do cristão. Hoje vamos refletir um pouco mais demoradamente a respeito do sofrimento. Falávamos na formação anterior a respeito da dor e hoje vamos falar a respeito da realidade do sofrimento na nossa vida, no nosso contexto, nas situações em que enfrentamos, assim como a presença de Cristo em meio ao nosso sofrimento e como nós, unidos a Cristo, podemos passar por esses momentos que são comuns à vida de todo cristão, à vida de todo o homem em todo o tempo. Quero começar com a frase de um psicólogo judeu, Viktor Frankl, muito conhecido até nos nossos tempos, e isso é muito bom. Ele nos fala a respeito do sofrimento a seguinte questão: se a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida. Ou seja, se o sofrimento está dentro da vida e a vida tem sentido, então precisamos também encontrar um sentido para o nosso sofrimento. O que nós podemos dizer a respeito do sofrimento humano? Primeiro, nós podemos dizer com São João Paulo II que o sofrimento ele revela a profundidade do homem, porque ele é tão profundo quanto o homem. Quantas vezes nós assistimos aquelas pessoas que amamos e tantas vezes somos nós mesmos a enfrentarmos sofrimentos tão profundos, né? Tempos de sofrimento que parece que, né, estão entranhados na profundidade do nosso ser. E é aí muitas vezes que a gente descobre o quão profundo que a gente é. Nós vamos tratar disso com mais detalhes depois, mas o sofrimento ele é tão profundo quanto o homem. Ao mesmo tempo, ele atinge todo o homem de todos os tempos. Não há um homem que caminhe por esse mundo que pode dizer que não sofre. Ele pode saber lidar muito bem com o seu sofrimento. Ou ele pode ser até mesmo uma pessoa fria a ponto de ignorar os seus sofrimentos. Mas todo o homem, num grau maior ou menor, por um tempo maior, por um tempo menor, por mais vezes ou por menos vezes, mas todo homem passa por um tempo de sofrimento. Isso porque, mais uma vez, citando São João Paulo II, o sofrimento é como que o segundo mundo em que o homem vive. O primeiro mundo é a terra, mas o segundo mundo é o mundo do sofrimento. Isso porque o sofrimento atinge a todos. E sobre isso eu não preciso me demorar muito, né? É uma realidade auto-evidente. Todos os homens sofrem. Contudo, nem todos sofrem bem. Nós questionamos muito o porquê nós sofremos. A grande pergunta é o porquê eu passo por isso tudo. Por que isso está me acontecendo? E gastamos uma grande reserva de tempo tentando até mesmo achar o culpado para aquilo que estamos sofrendo. É uma grande perda de tempo e de energia, porque não nos cura do sofrimento, não nos eleva acima dele. Então, o sofrimento ele é esse mundo em que o homem vive. O homem de hoje, em especial, né, vive um mundo de sofrimentos. Seja pelo medo iminente de guerras, seja pela atual pandemia, o medo de perder a saúde, de perder os amigos, seja pela violência. Quanto que nós estamos cercados de medo e de sofrimento nessa vida. Quantas vezes não somos nós pessoalmente a sofrer, mas sofremos as dores daqueles que amamos, porque vemos
tantos daqueles que amamos se entregarem por caminhos que os vão destruindo, que os vão fazendo sofrer e que assim nos fazem sofrer também. Isso se dá porque o sofrimento ele tem a intensidade do amor. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quanto mais nós amamos, mais nós sofremos por quem amamos. O amor é justamente esse vínculo do sofrimento. Parece contraditório, porque a gente pensa sempre no amor como o vínculo da felicidade, né? Eu amo para ser feliz, as minhas amizades, a minha família. Por que eu os amo? Porque eles me produzem felicidade, porque eu também os posso fazer feliz, porque eu junto deles consigo estar bem. Mas isso, embora seja uma realidade, não pode excluir o fato de que também, ao se aproximar do outro e ao amá-lo de verdade, a dor dele passa a ser a minha dor também. O sofrimento dele também passa a ser o meu. Então, sofremos nesta vida as nossas próprias dores e sofrimentos, mas também, como seres humanos autênticos, também temos essa capacidade de nos abrir ao sofrimento dos outros e sofrê-los também em nós. Lutamos nessa vida diversas vezes e por diversas circunstâncias por essa força que se opõe àquilo que a gente quer. Se a gente pudesse definir o sofrimento seria mais ou menos isso, né? Definiríamos ele como uma força que se opõe àquilo que nós mais amamos e desejamos. O sofrimento é aquele sentimento, aquela sensação, aquela realidade que a gente traz dentro de nós, que é uma oposição ao lugar onde a gente quer chegar. É uma oposição ao estado que nós desejaríamos estar. É o lugar contrário ao qual nós queríamos nos fixar. Podemos entender o sofrimento mais especificamente como o experimentar de um mal. Toda vez que o homem experimenta um mal, o homem sofre. Mas não só quando ele experimenta um mal, mas quando ele também está privado de um bem a que ele tem direito. Um exemplo, o homem tem direito à alimentação, o homem tem direito a uma família. E cada vez que ele vai se sentindo privado disso, ou que uma realidade o priva deste contato, o priva desse contato imediato com a família, com aquilo que é bom e que ele pode ter. Toda vez que isso acontece, de alguma forma nasce dentro do homem essa realidade do sofrimento. O homem não só sofre quando um mal o atinge, mas também quando ele deixa de ter o bem que ele deseja. Contudo, nós não podemos entender que somos passivos na vida diante do sofrimento. Ou seja, que o sofrimento são essas coisas que vão me privando, essa força que vai se opondo a mim, da qual eu estou entregue e da qual eu preciso ficar lutando. Eu também sou muitas vezes responsável pelo sofrimento que eu vivo. Muitas vezes, eu sou aquele que cavo o meu próprio sofrimento. Tantas vezes sem perceber, mas também quantas vezes sabendo. Nós sabemos que os erros que cometemos na vida, que as nossas faltas vão ter, hora ou outra, um desfecho de sofrimento. Sabemos que aquele relacionamento que a gente investe que não vale a pena, mas que a gente quer porque quer, e que a gente acha que a nossa vontade, que o nosso talento, que as nossas habilidades vão fazer aquele relacionamento dar certo a todo custo, a gente sabe que hora ou outra vai dar em sofrimento. A gente sabe que aquela coisa errada que a gente vai fazendo, que aquele desvio, né, que aquele roubo, aquela falta, a gente sabe que vez ou outra nós vamos nos esbarrar com o sofrimento diante desse mal, porque o efeito do mal é sempre o sofrimento. Ainda que fazendo o mal de uma forma imediata a gente possa se alegrar, a gente possa ter uma alegria amarga por ter realizado aquele ato maldoso, mas hora ou outra nós vamos nos esbarrar com a consequência daquilo. Fazer o mal é como você entrar num lago e atirar uma pedra bem longe de você. Não sei se vocês já passaram por isso. Você joga uma pedra no lago e vão se saindo ondas, né? Pequenas ondas daquela pedra. E aquelas ondas que saíram pequenas, elas vão se tornando maiores. E quanto mais distante você atinge a pedra, maior é a onda que te atinge.
É exatamente assim com o mal que fazemos. A gente atira ele longe e acha graça quando a pedra cai, não sabendo que aquilo causou um efeito negativo na vida dos outros, mas que aquela onda vai aumentando e certamente uma hora ela chegará até mim. Então, o mal está ligado ao sofrimento, assim como o sofrimento ao mal. É um acontecimento, mas também é uma busca. Muitas vezes nós nos empenhamos muito no mal, achando que não vamos sofrer, mas é uma realidade inseparável. O mal sempre traz consigo esse rastro amargo do sofrimento, do qual eu preciso, então, ao notar que foi uma responsabilidade minha ter sofrido aquilo, não me lamentar, mas buscar corrigir essa situação. Nós, então, temos, diante dessa força que se opõe àquilo que a gente quer, do qual nós chamamos sofrimento, mal, nós temos duas dimensões. Nós temos a dimensão passiva, ou seja, eu posso sofrer por aquilo que me acontece, mas eu tenho a dimensão ativa. Eu posso sofrer por aquilo que eu busco com que me faça sofrer. E mais ainda, eu posso sofrer justamente por não querer parar de sofrer. Eu fiz uma experiência de vida, aquilo me causou um mal, eu estou sofrendo por aquilo, mas eu me decido não sair daquilo e depois eu fico reclamando que o sofrimento não passa. Ora, se eu não mudo de caminho, como que eu posso querer chegar a um destino diferente? Então, cabe a nós, no sofrimento, esta reflexão. Onde estou eu no sofrimento em que estou vivendo? Primeiro, eu fiz alguma coisa para que isso me acontecesse? Fiz. Então eu vou buscar corrigir. Não fiz. Então eu preciso saber como que eu vou aprender com isso. Nunca a alternativa para se sair do sofrimento é se debater com ele, é espernear, como a gente costuma dizer com as crianças, né? Se jogar no chão e espernear com o sofrimento. Não querer sofrer é sofrer duas vezes. Um, porque você já está sofrendo. E outro, porque você não quer sofrer, mas o sofrimento está ali de qualquer forma. Então o sofrimento, ele nunca se resolve. Se debatendo com ele, eu tiro esse sofrimento daqui, eu não quero você aqui. O sofrimento ele não é obediente, ele não ouve você e vai embora. Então, não é uma forma de lidar com ele. Uma outra forma, fugindo. Eu vou correr dessas situações. Não, eu preciso enfrentá-las. Preciso superá-las, eu preciso aprender com elas. Porque fugindo delas, eu vou acabar sempre caindo nos caminhos dela. Uma vez que eu não aprendi nada com aquilo, então eu vou estar sempre caindo no mesmo buraco. Então, é uma outra questão. Eu não posso nunca querer viver da fuga do sofrimento. Eu não devo buscar. Mas se ele apareceu, eu preciso enfrentá-lo, preciso estudá-lo, preciso me conhecer diante dele. E uma terceira atitude que também é condenável diante do sofrimento é quando eu uso do meu sofrimento para culpar alguém por estar passando por ele. Gastamos, e esse é o que mais comumente a gente faz. Gastamos tempo, noites que deveriam ser de sono, culpando as pessoas. O meu dia foi péssimo porque fulano fez isso comigo. Eu não sou mais feliz porque a minha família não me amou. Eu não progredi na vida porque o meu patrão me explora. Eu não estou bem na minha casa porque as pessoas não me valorizam, não me reconhecem, não me ajudam. Nós passamos a vida a encontrar os culpados do nosso sofrimento. E encontrar culpados, embora hajam muitas vezes, não vai fazer com que o sofrimento vá embora. Então precisamos entender, já que sabemos que o sofrimento pode ter a minha contribuição ou não, que eu posso fazer alguma coisa para saná-lo ou não, precisamos agora entender como que o Senhor vem ao encontro desse meu sofrimento, como que Ele me auxilia, como que Ele me ajuda, para que então depois eu possa tomar as devidas medidas para superá-lo. Ou, como a linguagem que nós vamos usar mais neste tempo de reflexão, transfigurá-lo. Mudar a face do sofrimento em uma face gloriosa. Já é sabido por nós que Cristo, quando veio ao mundo, teve em objetivo sanar o nosso sofrimento eterno, ou seja, o nosso eterno rompimento com Ele pelo pecado, que nos levaria à morte eterna.
Mas assim como Cristo se compadeceu das pessoas que sentiam dores, das suas dores físicas, e as curou, Cristo também se compadeceu dos sofrimentos da alma daquelas pessoas. Tanto que, primeiro, ele sempre tocava aquelas pessoas com uma palavra de proximidade. Ele se importava, ele perguntava o que aquela pessoa estava passando, mesmo que já soubesse. Quantas vezes na Escritura nós temos escrito que ele, ao olhar a multidão, se compadeceu deles. Jesus, ele não é aquele que é indiferente ao sofrimento humano. Ele não veio, embora a sua missão era acabar com o sofrimento eterno, ele não ignora o sofrimento terreno. Sabe que o sofrimento terreno, se não bem suportado, pode ser um impedimento para chegar a ele. Quantos hoje em dia que se declaram ateus o fazem justamente por isso, porque não conseguem compreender a presença de Deus no mundo e a presença do sofrimento no mundo. Quantos desses que hoje se dizem não crer em Deus, justamente o fazem porque, diante de uma situação de sofrimento, sentiram um peso tão grande por aquilo que suportavam, que achavam inconcebível que Deus estivesse presente e não fizesse nada por eles. Ora, como que então nós podemos entender o Deus que se compadecia dos que sofriam, presente no mundo, e um sofrimento tão profundo que graça, sobre o mundo inteiro ao longo dos séculos? Como que nós podemos assimilar essas duas realidades? A primeira coisa que a gente precisa entender é que nós damos a Deus a culpa dos nossos sofrimentos. Já falava anteriormente que muitos deles são busca nossa. Nós estamos muito acostumados a nos orgulhar e acreditar em nós mesmos aquilo que de bom a gente faz. As nossas redes sociais, elas são o maior testemunho disso. Tudo que é coisa boa que a gente compra, ganha ou faz, a gente posta numa rede social. Tudo aquilo que vai mostrar que a gente está feliz, que a gente está por cima, numa expressão mais popular, em cima da carne seca, a gente posta para todo mundo ver. Mas no dia que a gente não está bem, a gente não posta. Se perdemos numa prova, a gente não posta. Por quê? Porque as pessoas têm que nos ver só a partir do sucesso. O sucesso é a minha responsabilidade. O fracasso não. O fracasso tem alguém que foi culpado. Foi a prova que estava difícil demais, o ambiente que não me favoreceu o estudo e tudo mais. E assim como nós temos esse hábito de não atribuir a nós os fracassos, mas culpar ao tempo, às pessoas ou ao espaço, assim nós o fazemos também com Deus. Quando o sofrimento vai atingindo um nível muito agudo, quando ele se prolonga por um tempo demasiado grande, a grande interrogação do homem a Deus é: por quê? Por que isso está me acontecendo? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor fez isso comigo? É o que muitas vezes os homens se perguntam. Mas a gente precisa entender que Deus não é culpado do sofrimento. Deus não nos envia sofrimentos. O sofrimento faz parte da realidade deste mundo. Como eu falei, quando nós amamos as pessoas e alguma coisa de ruim lhes acontece, nós sofremos. Quando nós queremos muito uma coisa e outra coisa se põe no meio entre a minha conquista, eu sofro por não chegar ao lugar que eu queria. Quando eu estabeleço os meus projetos, quando eu estabeleço metas onde eu quero alcançar em um determinado tempo, e situações adversas acontecem, pessoas surgem no caminho para fazer barreira mesmo, fazer oposição a que nós cheguemos a esses lugares, isso nos faz sofrer. Quantas vezes nós sofremos por nos sentirmos passados para trás, por nos sentirmos golpeados, até mesmo por aqueles que amamos. A culpa disso não vem de Deus, vem da liberdade do homem. Somos nós que resolvemos usar daquilo que nós temos de tão bom, muitas vezes para fazer o mal para as pessoas. Muitas vezes não é intencional, mas acabamos também magoando outras pessoas com uma palavra que dissemos, com uma coisa que fizemos. A gente precisa entender que o sofrimento é uma realidade que está no mundo e que, portanto, não é uma eventualidade para alguns.
Sofrimento, você que sofre, você não é um troféu de sofrimento do mundo. Você não é alguém que é escolhido para sofrer. É uma alma sofredora. Eu vim a este mundo para sofrer. Não. A pessoa que você encontra na porta da igreja sorrindo, ela também sofre. Né? Aquela pessoa que você encontra, que você diz, nossa, essa pessoa levanta com tão bom humor todo dia, né? Chega no trabalho sorrindo, essa pessoa também sofre. As pessoas que riem, elas sofrem. Né? A única diferença é que elas resolveram não se entregar ao sofrimento. Elas resolveram não tornar a vida dos outros amarga, porque a dela também está. Então, quando vemos algumas pessoas vivendo de uma forma melhor, não é porque essas pessoas não sofrem, mas é porque elas sabem lidar melhor com o seu próprio sofrimento. É porque elas estão, inclusive, abertas ao sofrimento dos outros. Uma das grandes tragédias do nosso tempo é que nós nos isolamos tanto dos outros que o nosso sofrimento ele se torna o maior sofrimento do mundo. Nós já estamos num grau que não nos importamos com os outros de uma forma profunda. Né? Porque oi, bom dia no WhatsApp nós mandamos para todo mundo, até com aquele cartazinho pronto para não precisar digitar. Mas se importar com os outros, entrar na vida dos outros custa. Isso nos custa tempo, isso nos custa dedicação e a gente não está disposto. Logo, a gente não sabe das lutas que aquela pessoa enfrenta. Logo, a gente acha que então só a gente está enfrentando grandes lutas. Precisamos entender que Deus, Ele não age assim conosco como nós agimos uns com os outros. Deus não nos envia sofrimento. Ao mesmo tempo, Deus não está lá no céu simplesmente se interessando pela superficialidade dos nossos atos. Deus nos quer por inteiro. E se no nosso inteiro também há um espaço que sofre, há uma realidade sofrida, isso também é objeto do se importar de Deus. Costumamos dizer que Deus muitas vezes pode nos fazer sofrer ou pode nos entregar ao sofrimento, mas a própria vida de Cristo o inocenta dessa nossa acusação. Né? A cruz é o maior troféu de inocência de Deus. A cruz inocenta Deus. Por quê? Porque na cruz Deus mesmo sofreu. Ou seja, se Ele nos permitiu, após sua ida para o céu, né, ao longo de toda a vida, Ele permitiu que nós sofrêssemos. Mas Ele não permitiu que fizéssemos uma coisa que Ele mesmo não fez. Ele não nos impôs um fardo nos ombros que Ele mesmo não carregou. Ao sofrer na cruz, Deus mostra que o que Ele faz diante do sofrimento não é dar uma resposta escrita para o homem. Às vezes a gente está passando por uma situação de sofrimento e a gente diz assim, por quê? A gente quer quase que uma resposta assim, no papel e assinado embaixo, né? Você está sofrendo por isso, isso, isso. Uma resposta por si só não conforta ninguém. Pense que você está doente e você chega no médico e o médico diz para você de uma forma definitiva, olha, a sua doença ela é isso, isso e isso, ela foi causada por isso, isso e isso, e dali ele levanta e larga você sentado no consultório e vai embora. Isso te ajudou? Você tem a resposta do porquê você está sofrendo cada doença, mas isso te ajudou? Isso te confortou? Isso te levou a passar por aquilo? Não, pelo contrário, uma resposta escrita muitas vezes só nos deprime. Deus não deixou uma resposta escrita para o sofrimento humano, mas Ele fez muito mais que isso. Ele veio sofrer em nós, Ele veio sofrer por nós, justamente para nos ensinar como passar pelo sofrimento. Essa é a resposta de Deus. A resposta de Deus não é uma frase. A resposta de Deus para o sofrimento humano não é um conceito. A resposta de Deus é a sua própria presença. Porque os que sofrem sabem que ter alguém junto quando se sofre torna aquele sofrimento mais suportável. E esse alguém que é Deus não é alguém como os outros alguéns da nossa vida. Enquanto nós estamos padecendo e um amigo nos ouve, nos entende e o máximo que ele pode fazer é nos acompanhar do lado, Cristo nos acompanha de dentro. Cristo não só nos entende, mas sente conosco. Foi quando fizestes aos pequeninos que a mim fizestes. Ou seja, Cristo sofre no sofredor, partilha da sua dor. E ao mesmo tempo que sofre no sofredor,
está disposto a entregar a esse sofredor o conforto que é a sua própria presença. Está disposto a ajudar o sofredor a passar pelo seu caminho, mas isso se o sofredor se abrir. Se nós estamos mais preocupados em culpar as pessoas, em culpar a Deus, do que tentar entender o que estamos passando e viver isso à luz de Deus, ora, não adianta Deus estar presente, querendo nos conceder tudo aquilo que Ele pode nos conceder para a gente viver bem o sofrimento. Porque nós estamos fechados para isso. Deus vem com a graça, nós vamos com as pedras, né? Deus quer vir para nos dar o conforto, nós vamos com a acusação. Ora, como nós estamos nos relacionando com Deus diante do nosso sofrimento? Deus quer cuidar de nós no sofrimento, quer nos confortar, quer nos dar essa resposta ao sofrimento com a presença dEle, quer nos fazer enxergar para além da situação que nos faz sofrer. Mas a gente precisa se abrir. Se nós estamos, como eu falei, mais preocupados em acusá-lo, nós não temos como nos valer dos benefícios que Ele quer nos dar para superar essa situação. Cristo sofre por nós na cruz e volta em nós para novamente sofrer as nossas dores. Quando Cristo sofre na cruz, vai dizer São João Paulo II, ao sofrer sendo redentor, Cristo redime o sofrimento e dá um poder redentor ao sofrimento. Ou seja, o redentor ao sofrer torna o sofrimento redentor. O sofrimento já não mais é uma condenação. O sofrimento já não mais é algo simplesmente que me aconteceu. O sofrimento não é mais só um mal que eu tenho que suportar. O sofrimento não é só mais algo que se opõe à minha vontade, ao meu desejo e ao meu progresso. O sofrimento agora também é canal de santificação. O sofrimento agora também é canal de redenção. O sofrimento agora também é canal de união com Deus, porque Deus sofreu. E sofrendo, Ele redimiu o sofrimento. Se sendo homem, Ele redimiu o homem, sofrendo, Ele redime o sofrimento e nos entrega de volta, para que nós possamos então fazer a nossa parte, dar a nossa contribuição nesta obra da redenção. Jesus veio não para que não sofrêssemos. É tão triste quando a gente ouve, às vezes, pessoas aconselhando as outras assim, olha, não sofre não, porque Jesus já sofreu por nós, Jesus já sofreu por nós todos, a gente não tem que sofrer. Não aceito esse sofrimento porque Jesus já sofreu por mim. Ora, Jesus veio para sofrer, não para que a gente não sofresse nesta vida. Jesus veio para sofrer, para nos mostrar como passar pelo sofrimento e para se unir a nós, para a gente ter essa força para passar. Porque Ele sabe que um exemplo sem a graça é quase que uma letra morta. A gente até fica admirado, né? Se Cristo nos dá o exemplo de como sofrer, mas não nos comunica a sua graça, a sua força, a vida dele seria simplesmente o livro de um herói. Nós olharíamos e falaríamos, nossa, ele passou por esse sofrimento tão bem, que bom, mas eu não consigo. Mas ao se unir ao homem, ao sofrer como homem e ao vir sofrer em nós que somos homem, Cristo nos confere, além do seu exemplo, Ele nos confere a força de imitá-lo. A isso nós chamamos graça de Deus. Portanto, nós precisamos olhar Cristo no sofrimento como aquele que nos acompanha, como aquele que não vai sentar e dar uma resposta ali, não. Ele não vai fazer isso, mas Ele vai fazer mais do que isso. Ele vai sofrer com você. E não vai também ser aquele que vai, como os amigos de Jó, que vai sentar na beirada da sua cama para chorar junto com as suas lágrimas. Ele veio te conferir uma força. Ele veio sofrer com você para que o seu sofrimento se transfigure em algo maior. Para que aquela dor se transforme em amor. Para que o padecimento se transforme em algo que te faz superar. Que faz até mesmo com que você se supere. É isso o que Cristo veio fazer conosco. Esta é a relação de Cristo com o sofrimento. Terminando esse primeiro momento, é válido uma história que certamente se repetiu com todos nós e do qual, por analogia, nós podemos entender a ação de Deus.
Todos nós passamos pela experiência de ir à escola pela primeira vez. Estávamos nas nossas casas, cercados pelas nossas famílias, e só conhecíamos os próximos, que são pessoas confiáveis, dos quais a gente não precisa ter medo. Se um estranho chega perto de nós, a família está do lado, ou seja, eu estou protegido, eu tenho a quem recorrer. Mas eis que chega o dia que a gente precisa ir para a escola. E a escola nada mais é do que uma comunidade de estranhos para nós. Somos ainda muito jovens e entramos num ambiente que nos é desconhecido, com pessoas desconhecidas, do qual a figura da mãe, ou do pai, ou do avô, daqueles que são próximos, e que era a minha fonte de segurança, aquele a quem eu posso recorrer quando qualquer adversidade acontecer, já não está mais presente. O que a criança geralmente faz? Ela chora. Ela chora e o que ela mais quer naquele momento é voltar para casa. Se a gente tentar entender isso no contexto divino, é mais ou menos isso o que a gente acha que Deus faz conosco. Quando nós acusamos Deus de nos deixar sofrer, a gente quase que diz a Ele que Ele é como aquela mãe ou aquele pai que nos levou para a escola e nos abandonou lá no meio de estranhos, num lugar que a gente não conhece, para enfrentar uma situação que até então a gente não estava preparado. Mas, assim como seria uma tragédia se a mãe, ao ver o choro da criança, o levasse de volta para casa, porque ele seria analfabeto para sempre, assim seria com Deus. Deus nos leva à escola. Às vezes, estamos na comunidade dos conhecidos. Estamos na proximidade com Deus que nos defende. Estamos desfrutando de uma paz e de uma tranquilidade, porque nos sabemos perfeitamente unidos a Deus e a tudo que está ao meu redor, porque tudo vai bem. Eis que numa hora ou outra, as coisas começam a se complicar. Estranhos aparecem, situações adversas acontecem. E parece que Deus, como aquela mãe, nos deixou na escola sozinhos e saiu. Então nós choramos, porque a sensação de abandono nos pesa. Mas que tragédia seria se Deus nos tirasse da escola e nos levasse para casa atendendo aos nossos choros. Seríamos analfabetos da vida para sempre. Às vezes, assim como uma mãe precisa aguentar o choro do filho num lugar estranho, que dói mais nela do que nele, deixar o filho naquela situação, assim também Deus precisa nos deixar em meio de situações difíceis, não porque Ele quer o nosso mal, mas porque Ele quer o nosso progresso. Repito, seria uma tragédia se a mãe, com pena do choro do filho, tirasse daquela situação que o desafia. Assim é com Deus. Se nos tira de todas as situações que nos desafia, se nos mantém quase que como um cão ali preso numa coleira, só com água fresca, sombra e a casinha, a gente não cresce, a gente não se alfabetiza da vida, a gente fica ignorante para sempre. Portanto, Deus não provoca o sofrimento, mas às vezes permite que ele aconteça, para que a gente possa crescer, para que a gente possa se instruir, para que a gente possa amadurecer, para que a gente não seja aquela criança para sempre que precisa que alguém a defenda, mas alguém que sabe se impor no mundo, alguém que sabe fazer sua parte, alguém que sabe se colocar, alguém que sabe entender as situações do mundo, não só como desafio, não só como coisas terríveis, mas como um lugar onde a gente tem que se realizar, ainda que coisas ruins aconteçam. Dados a mão com Cristo, conhecendo um pouco do sofrimento, conhecendo um pouco da ação de Cristo em meio ao nosso sofrimento, o que cabe a nós? Quando eu me esbarro, vez ou outra, com uma situação de sofrimento, qual é a minha parte? O que me cabe fazer? Certamente não me cabe a fuga. Já falamos um pouco disso. Fugir das situações de sofrimento nos mantém infantis diante da vida. Olhar para aquilo que sofre, ou melhor, que me faz sofrer, e ignorar essa realidade, querer viver de uma forma como se ela não estivesse ali, não vai fazer com que aquela situação se resolva. E ao mesmo tempo, vai prolongá-la por um tempo que não era necessário que eu ficasse, sob o seu jugo.
Pensemos, por exemplo, em famílias que, com os seus problemas, todas as famílias têm, ao invés de sentar para resolver os seus problemas, a mãe chega, liga na televisão, o pai chega, vai para pagar as contas, o filho chega, se tranca no quarto. Fingem que aquilo não está acontecendo, fingem que não tem problema. Cada um chega, está no mesmo lugar, mas não está junto. Não tocam no assunto. Fingem que nada está acontecendo. E, não, pula isso. Não, depois a gente fala disso. Ora, se a gente não enfrenta a realidade que nos desafia, se aquilo que nos faz doer não é o objetivo da nossa reflexão, aquilo nunca será causa do nosso amadurecimento. Se toda vez que uma coisa me acontecer, uma coisa adversa me acontecer, a minha reação não for investigar aquilo, saber a minha parte naquilo que me faz sofrer, mas se a minha reação for entrar num outro mundo, né, vou ficar hoje vendo série o dia inteiro. Por quê? Porque eu não estou bem. Aí, para não descobrir o porquê que eu estou bem, eu entro num mundo imaginário. Eu vou passar hoje o dia inteiro fazendo as coisas. Vou fazer muita coisa, porque quando eu não estou bem, eu sou assim. Eu vou ficar fazendo isso e aquilo, um ativismo. Como se fazer muitas coisas nos fizesse esquecer o problema e o problema seria resolvido. É claro, nós não podemos viver em função do problema. A vida segue, ainda que os problemas nos cerquem. Mas viver toda uma vida tentando esquecer os problemas, fazendo outras coisas, não vai nos tornar mais amadurecidos. Não vai fazer com que o problema diminua, pelo contrário. Quantas vezes a gente vê coisas pequenas que crescem com o tempo simplesmente porque elas não foram enfrentadas logo de início, porque elas não foram buscadas na sua raiz. Quantas famílias, quantas pessoas que hoje não se falam, porque por uma briga pequena ou até grande, mas uma briga que aconteceu há tanto tempo, logo não foi resolvido. E dali outras coisas foram acontecendo e foi se somando, como diz a Escritura, um abismo atrai outro abismo, um problema foi atingindo o outro, e aí você foi desgostando daquela pessoa, a ponto de que hoje as coisas se tornam quase que insustentáveis quando vocês dois se veem. Os problemas precisam tentar ser resolvidos. A primeira coisa, que diante de um sofrimento eu preciso fazer não é fugir, não é ignorar. Isso é uma atitude infantil. A primeira coisa que eu preciso fazer, qual é a minha parte no meu sofrimento? O que me cabe? Já falamos, se eu provoquei, o que eu posso fazer para resolvê-lo? Se eu não provoquei, o que eu posso aprender com ele? E o que mais nós podemos aprender no momento de sofrimento é justamente sobre nós mesmos. Nós passamos a vida, também já falei disso, tentando acusar as pessoas daquilo que muitas vezes a culpa é nossa. Nós não nos empenhamos o suficiente para uma conquista. Então a gente começa a culpar os outros por ser bom demais. Nós passamos pelas pessoas na igreja e não as cumprimentamos, mas queremos acusar que são elas que não falam com a gente. Nós entramos na igreja, sentamos nos bancos, saímos e não damos um bom dia a quem está do lado, como se eu sentasse do lado de uma porta. Mas depois que eu saio da igreja, eu começo a reclamar na minha casa que lá eu não fui acolhido. O que me cabe no sofrimento que eu passo? Qual é a minha parte? Ao invés de procurar um culpado, o que eu posso fazer para mudar isso? Porque muitas vezes o culpado até pode ser achado. Às vezes é justo que se encontre a pessoa que causou o sofrimento. Mas não é justo que a gente pare por aí. Porque reconhecer uma pessoa que nos fez sofrer não vai acabar com o sofrimento que ela nos causou. É preciso que a gente dê um passo a mais. E um passo a mais dado nessa direção nos leva a uma reflexão sobre uma coisa importante sobre nós, a nossa sensibilidade. Muitas vezes nós somos tão sensíveis quanto uma plantinha, aquela dormideira, não tem, que a gente põe o dedo e ela fecha? A gente precisa tentar entender se também muitas vezes de fato nos fizeram sofrer ou se somos nós que somos sensíveis demais. Às vezes a pessoa passou, não deu um bom dia, o nosso dia acaba.
Às vezes a gente perdeu o ônibus do trabalho, o que é algo grave, mas a nossa vida se transforma, o dia se transforma num terror, porque eu perdi um ônibus. Ora, a gente precisa entender a justa medida do nosso sofrimento. A gente precisa se perguntar, será que eu estou sofrendo na justa medida que esse sofrimento me traz? Ou será que eu estou sofrendo demais por uma coisa muito pequena? Existem pessoas que estão nos hospitais nesse tempo de pandemia, que estão cuidando dos seus lá, com risco de se infectar, e você encontra essas pessoas na rua, e você vai falar com elas, e elas te passam uma força, uma fé, não vai dar certo, nós estamos cuidando, até hoje, graças a Deus eu não peguei, então estamos tomando todos os cuidados, a expectativa é que já saia logo. Uma pessoa que está suportando esse fardo, alguém contaminado, ela com risco de se contaminar, dentro de um hospital que não é um ambiente confortável, no meio de uma pandemia, e uma pessoa de uma fortaleza. Ao mesmo tempo, você atravessa a rua e encontra uma pessoa dizendo que o dia dela acabou porque a unha quebrou, porque cortou o dedo, porque o papel dela amassou, porque esqueceu em casa uma coisa que tinha que ter levado. Qual é a justa medida daquilo que sofremos? Nós damos, às vezes, peso demais, importância demais para coisas pequenas. Às vezes, nos detemos demais em coisas que não valem a pena. Às vezes, olhamos para uma situação que perfeitamente nós poderíamos passar por ela. Que nós poderíamos perdoar, que nós poderíamos botar uma pedra ali em cima e dizer: eu também já fiz isso algum dia na minha vida, por que eu não posso perdoar o outro que me fez? Mas não, a gente prefere nutrir aquele ressentimento. Muitas vezes o sofrimento que nós acusamos Deus de nos dar, ou o outro de nos dar, na verdade nós deveríamos nos acusar de nutrir. A gente fica quase que como o sofrimento fosse uma planta que todo dia a gente vai lhe regar. E a gente, quanto mais a gente vê o sofrimento crescer, mais a gente fica feliz. Para jogar na cara do outro, olha aqui, quanto que ele está me fazendo sofrer. Olha como é que esse sofrimento está me destruindo. Eu vou mostrar para ele o que ele me fez. Não vale a pena. Definhar para que os outros reconheçam, quase que solenemente, o que fizeram para você e te peçam perdão de joelho. Não vale a pena. Não é tão melhor se você puder sentar com essa pessoa, oferecer o seu perdão, pedir desculpas caso você também tenha feito alguma coisa. Caso essa pessoa não queira te conceder o perdão, você a si mesmo concede o seu e seguir sua vida? Ou será que vale a pena, de fato, aquele relacionamento que terminou, a outra pessoa está feliz, já até está namorando de novo, já está noivo, você está lá em cima da cama sem comer? Não, porque ele tem que ver o que ele me fez. Ela tem que saber o que ela fez comigo. Ela vai me ver destruída e assim ela vai se sentir culpada. Não vale a pena. Quanto ressentimento, quanta mágoa, quanto sofrimento nós nutrimos em nós mesmos sem necessidade. Coisas que poderíamos dar um passo adiante, coisas que poderíamos superar, coisas que poderíamos ao espelho de Deus colocar e assim dar esse passo tão importante que é o perdão, que põe fim muitas vezes a todo sofrimento. Se a gente sofre por nossa culpa, cabe a nós imediatamente identificar o lugar e começar a agir para curar. Se nós sofremos não por nossa culpa, mas por culpa do outro, nós precisamos imediatamente entrar também dentro de nós e investigar o porquê que esse sofrimento me afeta tanto. Não é tanto o que me fizeram, mas por que eu estou recebendo o que me fizeram dessa forma? Ora, existem pessoas que passaram por coisas tão maiores e estão aí bem. Por que eu que passei por isso não posso superar? Nesse contexto, a abertura da nossa vida aos outros é de grande ajuda. Às vezes a gente se fecha como que numa bolha, e se no meu mundo só tenho eu, o meu problema certamente é o maior do mundo. Mas se no meu mundo cabem outras pessoas, se outras pessoas entram no meu mundo para falar das suas vidas e eu falar da minha vida para elas, ali eu vejo que na verdade o meu sofrimento ele não é intransponível, ele não é insuportável. Eu vejo que pessoas ao meu lado já passaram por problemas muito maiores e conseguiram superar. Então eu também tenho o dever de também fazer a minha parte
para sofrer menos, para superar o sofrimento. Eu também tenho o dever de dar as minhas mãos a Cristo, para, unido com Ele, ter a força para passar pelo sofrimento. Eu não ignoro que algumas marcas na nossa vida são muito difíceis de ser suportadas, de serem ultrapassadas. De fato, existem coisas que nos marcam e nos marcam por muito tempo. Mas cabe a nós a consciência de que nós não podemos nos acomodar naquilo que nos fizeram, naquilo que nos aconteceu. Às vezes a gente fica dizendo assim, não, uma hora acontece alguma coisa e tudo muda. A vida não é uma sucessão de acontecimentos. Hoje vai acontecer alguma coisa, eu vou ficar feliz. E hoje aconteceu alguma coisa. A gente tem que parar com esse fatalismo. Vai me acontecer alguma coisa para eu ficar feliz. Não aconteceu, eu não fiquei. Vai acontecer alguma coisa para eu ficar triste. Mais do que o que vai me acontecer, é como eu estou disposto a passar o que vai me acontecer. Eu já falei antes, né? Uma alma doente apodrece tudo que toca. Se você está doente por dentro, podem te acontecer 1000 coisas boas que não vai te servir de nada. Se você está doente por dentro e te acontecem coisas mal, você vai ficar pior ainda. Por isso você precisa tentar se reestruturar à luz de Cristo. Você precisa se configurar a Cristo, que quando estava pregado, olhou para aqueles que o feriram e não ficou choramingando com Deus. Olha o que eles fizeram comigo, eu vim, fiz o bem, olha o que me aconteceu. Não, ele olhou para o Pai e falou, perdoa, porque eles não têm dimensão do tamanho do crime que eles estão cometendo. Quando a gente tiver dificuldade de perdoar, diz São José Maria Escrivá, lembremos quantas vezes Deus precisou nos perdoar de coisas piores. Às vezes a gente diz, perdoa uma vez, depois não perdoa mais não. Tá? Olha, eu nem uma vez, porque aquela pessoa não tinha o direito de fazer isso comigo. Nós também não temos o direito de ofender a Deus. E quantas vezes ofendemos a Deus com o mesmo crime, com o mesmo pecado. E ainda assim nós não encontramos um tribunal de julgamento, mas encontramos certamente uma absolução da parte do Senhor quando nós o procuramos. Ora, se Deus, que infinitamente é mais ofendido por nós do que as pessoas podem nos ofender, se Deus nos perdoa, quem somos nós para não perdoarmos uns aos outros? Qual é a desculpa que nós temos para não perdoar aquilo que nos fazem, se nós somos sempre perdoados por Deus? Se causamos em Deus também impedimento aos seus planos quando nós pecamos, quando nós sabemos aquilo que Deus quer de nós, mas nós não estamos dispostos a realizar. Quantas vezes Deus nos chama para um caminho, para um trabalho pastoral na igreja. Quantas vezes Deus nos chama a um ofício, nos entrega um encargo e a gente simplesmente por comodidade, por preguiça, por medo, por insegurança, a gente olha para Deus e diz não. Ora, nós estamos impondo de uma certa forma um sofrimento a Deus porque estamos colocando um empecilho na realização da sua vontade, da sua obra. Não falávamos no início que sofrimento é a força que se opõe àquilo que mais desejamos? Ora, Deus não se vinga de nós por isso. Ele vai nos dando mais razões para que a gente mude de opinião, vai nos assistindo com a sua graça, vai insistentemente nos convidando. Quem somos nós para então não darmos oportunidade ao próximo? É uma frase que é muito batida, mas que cabe ser repetida, né? Guardar ressentimento dos outros, sofrer por causa dos outros, além da sua medida, querer que os outros se sintam mal porque você está sofrendo, é você tomar um veneno e esperar que outra pessoa morra. Na verdade, o veneno está matando só você. A vida das outras pessoas às vezes está até seguindo muito bem. E você está aí definhando. Por quê? Porque você quis conservar um sofrimento que não precisava. Então, não fugir, não ignorar, mas enfrentar, tentar solucionar, tentar se conhecer diante do sofrimento. E claro, sempre se confiar a Deus. Nós não devemos nunca buscar sofrimento, porque isso não agrada a Deus. Mas nós devemos ter maturidade o suficiente de quando encontrar com o sofrimento, não sair correndo dele como uma criança do bicho-papão. Não buscamos sofrimento. Isso não é cristão. Mas também não é cristão querer viver uma vida sem sofrimentos. Lembre-se da palavra de Cristo, não é o servo maior que o Senhor. Ora,
Se nós não somos maiores que Cristo e Cristo sofreu, quem somos nós para passar por um caminho diferente? Então peçamos a Deus a força que Ele tem para nos dar, para que nós enfrentemos os nossos sofrimentos, para que nós nos conheçamos mais a partir dos nossos sofrimentos, para que nós liberemos perdão a partir dos nossos sofrimentos e para que assim a gente possa se configurar a Ele. Há uma frase do C.S. Lewis que diz: Deus sussurra nos nossos prazeres, fala nas nossas consciências, mas grita no nosso sofrimento. O sofrimento é como que um megafone de Deus para acordar um mundo que está surdo. O que ele quis dizer com isso? Deus sussurra nos nossos prazeres, ou seja, aquilo que nos faz bem é também presença de Deus. Deus não se agrada só quando a gente está oferecendo sofrimento, não. Quando nós oferecemos alegria, Ele se alegra com a gente também. Deus sussurra nos prazeres, fala na consciência, quando paramos para conversar com Ele, quando nos entregamos à meditação, à adoração, quando queremos nos unir a Ele, seja qual for o lugar que estejamos, ali Deus nos fala. Deus fala na consciência. Mas o sofrimento é o lugar onde Deus mais fala, porque Deus grita no sofrimento. Por que Deus grita? Porque o mundo, aos poucos, vai tapando os ouvidos para Deus quando a coisa está boa demais. Quantas vezes nós achamos que não precisamos de Deus quando tudo vai muito bem? E claro que a gente não chega para Deus e diz isso, eu não preciso do Senhor. Mas a gente faz isso com as nossas ações concretas. A gente já não reza mais antes de trabalhar, a gente já não tem tempo mais para ir à casa de Deus, a gente se subtrai das atividades pastorais porque o meu serviço aqui fora é mais importante, meu sucesso profissional é mais importante. E a gente começa aos poucos a ir tirando Deus da nossa vida. Por quê? Porque eu não preciso dele, porque as coisas estão boas demais. Porque eu estou conseguindo fazer tantas coisas e isso já me basta, isso já é o suficiente. Eu já estou feliz com isso. Ora, quando o momento do sofrimento bate, a gente vê que na verdade a gente não é isso tudo que a gente pode fazer. Como diz Bento XVI, nós podemos fazer festas, mas só Deus pode dar alegria. Muitas vezes a gente faz as festas, né, cheias de comidas, de bebidas, de gente, mas vazia de alegria. Estamos ali tão vazios de alegria que a gente precisa se entorpecer com diversas coisas para poder dar um sorriso. Isso é o caminho costumeiro do homem que quer ser feliz sem Deus. Deus grita no sofrimento. O sofrimento na nossa vida é um grito de Deus para dizer: ei, estou aqui, tá? Não te causei isso não, mas já que você está passando por isso, estou aqui para te ajudar. Lembra de mim. Se une a mim. Porque você pode fazer muito, mas você não é tudo. Tudo sou só eu. É isso que Deus nos diz. E mais uma coisa para finalizar. Vai dizer Louis Lavelle, o filósofo que eu tenho usado para essas nossas reflexões. Ele diz: pelo escândalo que é inseparável dele, pela impossibilidade que encontramos de compreendê-lo e de tolerá-lo, o sofrimento é como uma testemunha de que a nossa verdadeira vida não está aqui. O sofrer dessa vida também nos aponta e nos cria mais expectativa de uma vida futura sem sofrimento. Por mais que essa vida seja boa, essa vida não pode ser a vida eterna, porque ela é marcada por esses sofrimentos. Então, os sofrimentos desta vida nos apontam que a verdadeira vida está num outro lugar. Ou seja, mais uma vez, o sofrimento se torna um megafone de Deus para nos apontar para coisas melhores e superiores que têm a vir, que nos aguardam, que junto com Cristo nos esperam de braços abertos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.